Fala, galerinha! Então vamos para a nossa aula de hoje sobre a RDC 36. O que fala a RDC 36, professor? Ela vai falar sobre as ações para a segurança do paciente. Então, nessa aula de hoje, durante todo esse momento que você vai ficar aqui, a gente vai falar de segurança do paciente, de cultura de segurança, de gestão de risco, das metas internacionais de segurança do paciente, ou seja, é uma aula completa sobre a RDC 36, que é de julho de 2013. Então, você não pode chegar na sua prova de concurso e residência e não conhecer a nossa resolução que fala sobre a segurança do paciente. Bora então? Muito bem. Então, quando a gente fala, a primeira coisa que a gente pode ter na nossa prova é para quem que a gente escreve essa resolução. Quando a gente pega o artigo 197 da Constituição Federal, ele vai falar que a execução da saúde ela pode ser pública ou privada, mas a sua regulamentação, controle e fiscalização ela é uma característica pública. Por isso, quando eu tenho uma resolução, tanto os hospitais privados, né, as instituições privadas, quanto as instituições públicas, elas têm que obedecer a essa resolução. Por isso que está dizendo aí, ó, aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, civis, militares, todo mundo tem que ter uma política, né, uma cultura, e a gente vai falar um núcleo de segurança do paciente. Mas nem todo mundo, professor. E aí eu digo isso porque também pode aparecer. Meus alunos sabem que quando eu marco de amarelo com vermelho, não é o McDonald's, tá certo? É piadinha sem graça. E está relacionado a excluem-se do escopo desta resolução os consultórios individualizados, laboratórios clínicos e os serviços móveis e de atenção domiciliar. Por isso a importância de eu, pelo menos, né, professor, o que você acha que eu devo saber? Eu acho que você deve saber quem está excluído. Porque quem não for excluído tem que obedecer à resolução 36, tá certo? Pois bem, então lembre, uma das coisas que eu mais vejo aparecer nas provas de residência, por exemplo, são os conceitos fundamentais previstos na RDC 36. Então, não adianta ir fazer uma prova sem saber quais são os conceitos de segurança do paciente. Primeira coisa, então, são as boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. São os componentes que garantem a qualidade, que asseguram que os serviços são ofertados com um padrão de qualidade. O próprio nome já diz, certo? São boas práticas de funcionamento. Então, aquela unidade ela desempenha boas práticas. Elas têm componentes que permitem que o serviço seja prestado da melhor forma. Mas existe um adendo, tem uma coisa que aparece muito, que é a cultura de segurança. Todas as vezes que a gente fala de cultura, a gente precisa instituir valores, atitudes. Isso vem lá na liderança, quando a gente fala de liderança, que a equipe, mesmo sem ser fiscalizada, ela tem a cultura, ela tem hábitos, ela tem competências, comportamentos, atitudes, valores, ou seja, eu tenho uma cultura de segurança. Eu tenho uma preocupação com a segurança, sabendo que comportamentos e competências determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança. Aí tem uma questão que caiu exatamente isso. Você precisa ficar culpando pessoas? Não. Aí está dizendo, substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprendizado. Então, a cultura de segurança é isso, é formar pessoas capazes de entender qual é o seu papel, qual é a sua atitude, a importância e o valor
da segurança do paciente. Isso está voltado para a cultura de segurança. Esses 3 termos você também não pode esquecer. Quando a gente fala de dano, evento adverso e incidente. Se você pegar a política e ler ela, né, sem nenhum embasamento, você vai ver que incidente e evento adverso, eles são muito parecidos. Qual é a diferença? É o dano, por isso que eu coloquei os 3 no mesmo slide. Então, dano é um comprometimento, estrutura ou função do corpo e ou qualquer efeito dele oriundo, incluindo doenças, lesões, sofrimento. Então, se alguma conduta do profissional gerou alguma alteração, algum comprometimento no paciente, ele causou um dano. Se ele causou um dano, nós tivemos um evento adverso. Então, evento adverso é um incidente que resulta em dano à saúde. Tá joia? Então, um incidente que resulta em dano à saúde. Por que um incidente que resulta em dano? Porque esse incidente, por si só, poderia ter resultado ou resultou em dano desnecessário à saúde. A gente fala, então, de evento adverso e incidente, eu tenho que ter na minha cabeça. O evento adverso é um incidente que causou dano ao paciente. O incidente ele pode ou não causar dano, mas o evento adverso, de acordo com a RDC, ele vai estar relacionado a dano à saúde, beleza? Dano, comprometimento que causei a alguém, causei um dano a outra pessoa, isso pode ser, isso vai ser um evento adverso, que é um incidente que provocou um dano. Mas eu posso ter um incidente que não causou dano, tá certo? Então, isso que tem que ficar claro na sua cabeça. Outro conceito que a gente tem é gestão de risco e garantia da qualidade. Garantia da qualidade é a totalidade das ações sistemáticas necessárias para garantir que os serviços prestados estejam dentro do padrão de qualidade. O próprio nome diz, eu preciso garantir a qualidade. Todas as minhas ações precisam ser pensadas para garantir que os serviços estejam dentro de padrões. Já a gestão de risco é uma aplicação sistêmica e contínua de políticas, procedimentos, condutas e recursos na identificação, análise. O risco ele não é o mesmo sempre. A gente pode ter alteração dele com o passar do tempo. Então, na gestão de risco, a gente faz um estudo, a gente faz uma análise, uma avaliação, comunica, controla. Ah, está tendo aumento de tal evento adverso. A gestão de risco precisa intervir nessa situação, identificar, analisar, avaliar, comunicar e controlar e eventos adversos que afetam a segurança, tá? Então, gerir é você fazer todo esse processo. Por fim, em relação aos conceitos, a gente tem o conceito de segurança do paciente, a gente vai ter o núcleo de segurança do paciente e o plano de segurança do paciente. Segurança do paciente é o reduzir a um mínimo aceitável. Lembra que lá no início eu falei para vocês que eu vou ter o dano, certo? Lembra que lá no início eu falei para vocês que eu vou ter o risco, não tem como eu eliminar o risco, mas eu preciso reduzir a um mínimo aceitável. O núcleo de segurança foi lá em 2013 implementado, é um serviço de saúde criado para promover e apoiar a implementação de ações voltadas à segurança do paciente. E quando a gente fala de plano de segurança do paciente, é um documento que aponta situações de risco, quais são as estratégias, quais são as ações que eu preciso ter, desde a admissão, a transferência, a alta, o óbito, ou seja, tudo que eu posso mitigar, prevenir a ocorrência de eventos adversos, a ocorrência de incidentes, tá certo? Para a gente ver como é que cairia numa prova, a segurança do paciente em serviço de saúde é prevista na resolução
da diretoria colegiada, RDC 36. Em relação à segurança do paciente, assinale a alternativa correta. Esse é um tipo de questão que vai cobrar o conceito sobre aquele início que eu mostrei para vocês. O dano é o comprometimento da estrutura ou função do corpo, incluindo lesão, sofrimento, morte ou incapacidade, podendo ser físico, social ou psicológico. Então, o dano é um comprometimento da estrutura. Pode ser qualquer tipo de dano. Se eu comprometi a estrutura ou a função do corpo, eu tenho um dano. Geralmente, nessas questões, eles começam a colocar pegadinhas. Então, as boas práticas de funcionamento garantem a oferta de serviço fora do padrão de qualidade. Evento adverso é um incidente que resulta em dano e não benefício. A cultura de segurança representa o conjunto de valores que utiliza a culpa. Não, a gente viu, utiliza o aprendizado. A culpa não pode existir. A gestão de risco corresponde à aplicação pontual de políticas e procedimentos apenas locais. Muito bem, pessoal. Então, nesse momento, a gente falou sobre os conceitos importantes. Na hora da prova, você não pode errar essas informações, tá? Então, tem que saber para que você possa fazer uma boa prova. Vamos voltar para lá? Vamos para o nosso material, então. Quando a gente fala dos princípios e diretrizes da nossa RDC 36, as coisas se repetem. Por que, professor, que as coisas se repetem? Eu falo muito sobre isso no SUS, eu chego a ser chato quando eu falo que o SUS se repete o tempo todo, mas os alunos não acreditam. Aqui é a mesma coisa. Então, agora ele começa a falar do núcleo de segurança do paciente. Olha lá, o núcleo de segurança do paciente deve adotar os seguintes princípios e diretrizes. Tenho que gravar? Não, você precisa entender. A melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologias da saúde. Tecnologia da saúde é até um termo que ele utiliza na RDC, que ele conceitua, mas eu nem trouxe, porque assim, o nome já diz o que é tecnologia em saúde. Então é perda de tempo algumas coisas que a gente acaba colocando a mais no nosso estudo. Então, eu preciso de melhoria contínua do processo de cuidado. A disseminação sistemática da cultura de segurança. Lá, atitudes, valores. Beleza, professor? Lembrei. A articulação e a integração dos processos de gestão de risco. Lembra que o risco ele precisa ser analisado, ele precisa contribuir com a sua população hospitalar, com os seus funcionários. Então, a gestão não é estática. Eu preciso o tempo todo observar que os riscos podem aparecer e eu tenho que minimizar eles. Lembra que a gente falou sobre isso? A garantia das boas práticas de funcionamento do serviço de saúde. Olha lá o conceito de boas práticas que a gente também viu. Garantia de boas práticas, articulação dos processos de gestão de risco, disseminação da cultura de segurança, melhoria contínua dos processos de cuidado. Isso a gente já abordou. Então, fica fácil na hora da prova eu ler um desses determinados princípios e diretrizes e eu entender o que ele quer abordar. Agora, quando a gente fala do que compete ao núcleo de segurança do paciente, a gente precisa analisar todo aquele conceito que a gente viu para quando eu ler aquelas opções eu conseguir entender, não, isso daqui tem a ver com a RDC 36, isso daqui não tem a ver. Olha lá, promover ações para gestão de risco no serviço de saúde. Então, gestão de risco é uma coisa que, se aparecer como uma das opções, eu preciso abrir o olho, porque é uma coisa que se repete bastante. Desenvolver ações para integração e articulação multiprofissional no serviço de saúde.
promover mecanismos para identificar e avaliar existências de não conformidades nos processos e procedimentos. A gente pode colocar isso como uma forma de gestão de risco. E observar esses momentos, ações preventivas e corretivas, isso é gestão de risco. Elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente. Acompanhar as ações vinculadas ao plano de segurança do paciente. Implantar os protocolos de segurança do paciente e realizar o monitoramento dos indicadores. Não adianta eu implantar e se eu não puder dar continuidade àquelas informações. Estabelecer barreiras para prevenção de incidente. Qual é a diferença de incidente para evento adverso? Evento adverso é um incidente que teve dano, certo? Se tem dano, é um evento adverso. Lembra disso, não pode errar na hora da prova. Desenvolver, implantar e acompanhar programas de capacitação, analisar e avaliar os dados sobre incidentes, isso pega muito a gestão de risco. Então, o núcleo de segurança do paciente, ele é responsável por organizar e gerir as informações sobre segurança do paciente, manter sob sua guarda e disponibilizar à autoridade sanitária as notificações de evento adverso, notificar o Sistema Nacional, acompanhar os alertas sanitários para trazer essa informação para a sua equipe, certo? Então, competências do núcleo de segurança, muito voltado para a gestão de risco quando relacionada à segurança do paciente. Bem, aí vem o plano de segurança do paciente. Quando a gente fala do plano de segurança do paciente, a gente tem que lembrar das 6 metas internacionais de segurança do paciente. Professor, eu não consigo gravar as metas internacionais. Então, vem para cá. Quando a gente fala das metas internacionais, a primeira você vai fazer o I, que é de identificação. Identificar corretamente o paciente. No 2, você vai falar sobre a comunicação, melhorar a comunicação entre os profissionais. No 3, você vai fazer um M, o M de melhora a segurança dos medicamentos de alta vigilância. Então, M de medicamento. A quarta meta, você vai fazer a cirurgia, então a sua meta é assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento paciente certo, protocolo de cirurgia segura. No quinto, você vai fazer a higienização das mãos. No sexto, risco de queda e úlcera por pressão e lesão por pressão. Vocês vão perceber que lá no nosso material são várias as estratégias estabelecidas pelo plano de segurança do paciente, mas a grande maioria tem a ver com as 6 metas internacionais. Vamos lá para a aula para dar uma olhada. Muito bem, quando a gente pega então, identificação, análise, avaliação, monitoramento, comunicação dos riscos, integrar os diferentes processos de gestão do risco, que é uma característica. O profissional do núcleo de segurança do paciente, ele tem que ter relação direta com o executivo da unidade, certo? Ele tem que ter participação direta com a gestão da unidade. Integrar os diferentes processos de gestão de risco, implementação de protocolos do Ministério. Começou. Identificação do paciente, higiene das mãos, segurança cirúrgica, segurança da prescrição, segurança no uso de equipamentos e materiais, manter registro adequado de uso de órteses e próteses, prevenção de risco de queda, prevenção de úlcera por pressão, certo? Olha lá como é que pega as metas internacionais e se eu lembrar das metas que eu falei para vocês, automaticamente você não vai esquecer qual é o plano de segurança. Prevenção e controle de eventos adversos, segurança nas terapias nutricionais enterais e parenterais, comunicação efetiva, está lá na nossa segunda meta, estimular a participação do paciente
e dos familiares na assistência, promoção do ambiente seguro. Então, todas essas características têm que estar no nosso plano de segurança do paciente. Então, numa questão dessa de prova, você tenta lembrar das 6 metas internacionais e da gestão de risco, porque tudo isso monta o meu plano de segurança do paciente. Vigilância, monitoramento e notificação. Pela RDC. Pessoal, mas existem outras literaturas que falam sobre segurança do paciente. Mas no concurso, se você pegar edital da Marinha 2024 para a residência 2025, ela cita exatamente a RDC 36. Então, a gente precisa saber sobre ela. Então, o monitoramento do evento adverso e do incidente será pelo núcleo de segurança do paciente. Beleza, já sei a função dele. A notificação para fins da RDC deve ser realizada mensalmente pelo núcleo até o 15º dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio de ferramenta eletrônica da Anvisa. Chama a atenção porque isso pode aparecer, até marquei de vermelho. Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 horas após o ocorrido. Tive um determinado cenário numa instituição que eu trabalhei, que o paciente caiu e veio a óbito. Isso tem que ser notificado em até 72 horas. Tem provas que são muito objetivas, como é o caso do ENARE, por exemplo. Por isso, a gente tem que gravar esses detalhes. Isso tem que gravar, não tem como, diferente do que eu falei para vocês que eu preciso entender, alguns detalhes a gente precisa gravar, porque pode aparecer na nossa prova. Competência da Anvisa. Então, a Anvisa, nossa Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai fazer o quê? Vai monitorar os dados sobre eventos adversos, divulgar relatório anual sobre esses eventos adversos, acompanhar junto às vigilâncias distritais, estaduais e municipais as investigações sobre os eventos adversos que evoluíram a óbito. Então, não posso esquecer, não posso sair dessa mini aula sem saber a diferença de um evento adverso para um incidente. Eu não posso esquecer aqueles conceitos fundamentais de segurança do paciente, de dano, de núcleo de segurança do paciente, tá joia? Então, conto com você, continua acompanhando a gente. Para quem não me conhece, está assistindo esse vídeo, meu Instagram está lá no início, eu sou o professor Rafael Oliveira, do Instagram, @Rafa_explica. Tá joia? Até mais, pessoal!